VUNESP, Analista Jurídico 2018. No que toca à investigação e aos meios de obtenção de prova previstos na Lei nº 12.850, de 2013, Lei da Organização Criminosa, é correto afirmar que a chamada ação controlada, como forma de garantir o êxito das investigações, poderá ter sua comunicação postergada ao juiz da causa. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada. Parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. VUNESP, Técnico Administrativo 2018. Havendo indício de participação de policial em crime de associação criminosa, artigo 1º da Lei nº 12.850, de 2013, a investigação será levada a efeito pela Corregedoria de Polícia, que instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 2º, parágrafo 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. VUNESP, Delegado de Polícia 2018. Na hipótese de retratação, as provas produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas em seu desfavor, mas apenas em detrimento dos interesses dos coautores e partícipes. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. VUNESP, Escrivão de Polícia 2018. Com relação à infiltração de agentes prevista na Lei nº 12.850, de 2013, Organização Criminosa, é correto afirmar que é autorizada somente na fase de investigação policial e para os crimes apenados com reclusão. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Observação: é errado afirmar que é autorizada somente na fase de investigação policial. VUNESP, Escrivão de Polícia 2018. Com relação à infiltração de agentes prevista na Lei nº 12.850, de 2013, Organização Criminosa, é correto afirmar que será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10, parágrafo 3º. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade.
VUNESP, Escrivão de Polícia, 2018. Com relação à infiltração de agentes prevista na Lei nº 2.850, de 2013, organização criminosa, é correto afirmar que é autorizada, em qualquer hipótese, para a investigação de todos os crimes apenados com reclusão. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. VUNESP, Escrivão de Polícia, 2018. Com relação à infiltração de agentes prevista na Lei nº 12.850, de 2013, organização criminosa, é correto afirmar que, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente poderá autorizar, mesmo sem a manifestação do Ministério Público. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10, parágrafo 1º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. VUNESP, Escrivão de Polícia, 2018. Com relação à infiltração de agentes prevista na Lei nº 12.850, de 2013, organização criminosa, é correto afirmar que somente é possível por meio de representação de delegado de polícia. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. VUNESP, Prefeitura de Andradina, assistente jurídico e procurador-geral 2017, nos termos do artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013, que trata da colaboração premiada, é correto afirmar que o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia contra quem tenha colaborado efetiva e voluntariamente para a investigação, permitindo a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, desde que não seja o líder da organização criminosa e seja o primeiro a colaborar. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador, inciso 1, não for o líder da organização criminosa, inciso 2, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. VUNESP, Prefeitura de Andradina, assistente jurídico e procurador jurídico. Nos termos do artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013, que trata da colaboração premiada, é correto afirmar que, nas ações penais em que sejam utilizadas as declarações do colaborador, o juiz sentenciará segundo seu livre convencimento, podendo utilizar como única prova válida a embasar decreto condenatório ou depoimento do colaborador.
Item errado. Lei número 2.850, de 2013, parágrafo 16º. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. FCC-DPE, Analista Processual 2017. Em relação à colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar: se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. FGV-TJ, Analista Judiciário 2015. De acordo com a Lei nº 12.850, de 2013, a infiltração de agentes depende de requerimento que contenha demonstração, dentre outros, da necessidade da medida e alcance das tarefas dos agentes. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. IBAD-PC, Agente de Polícia Civil 2017. Quanto à infiltração de agentes, com previsão na Lei nº 12.850, de 2013, que trata do crime organizado, pode-se afirmar corretamente: a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação requerida pelo Ministério Público independe de manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. IBAD-PC, Agente de Polícia Civil 2017. Quanto à infiltração de agentes, com previsão na Lei nº 12.850, de 2013, que trata do crime organizado, pode-se afirmar corretamente: não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 13, parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Bancacesp, TRE, Analista Judiciário, Área Judiciária. Antônio e mais 3 pessoas, todas desempregadas, reuniram-se no intuito de planejar e executar crimes de roubos armados a carros fortes. Nessa situação hipotética, a conduta de Antônio configura crime de associação criminosa, ainda que os agentes sejam 4
e a pena máxima prevista para a prática do crime de roubo seja superior a 4 anos. Item correto. Observação: é semelhante à organização criminosa, porém falta na questão a divisão de tarefas. Por essa razão, trata-se de associação criminosa. Código Penal, artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena reclusão de 1 a 3 anos. VUNESP, PC, Delegado 2018. No que concerne às disposições da Lei nº 12.850, de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar que o delegado de polícia terá acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. FGV, TJ, Analista Judiciário, Área Judiciária 2018. De acordo com as previsões da Lei nº 12.850, é correto afirmar que o juiz não poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto. Item errado. Lei nº 12.850, artigo 4º, parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. FGV, TJ, Analista Judiciário, Área Judiciária 2018. De acordo com as previsões da Lei nº 12.850, é correto afirmar que o colaborador, nos depoimentos que prestar, renunciará, na presença da defesa técnica, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Item correto. Lei nº 12.850, artigo 4º, parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. FGV, TJ, Analista Judiciário, Área Judiciária 2018. De acordo com as previsões da Lei nº 12.850, é correto afirmar que as declarações do colaborador, como meio de obtenção de prova que são, poderão servir como fundamento único para justificar uma condenação. Item errado. Lei nº 12.850, artigo 4º, parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. FGV, TJ, Analista Judiciário, Área Judiciária 2018. De acordo com as previsões da Lei nº 12.850, é correto afirmar que
A negociação do acordo de colaboração premiada, em respeito aos princípios da ampla defesa e paridade de armas, contará com a participação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e do juiz competente para julgamento. Item errado. Lei número 2.850, artigo 4º, parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização de acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. VUNESP, Delegado de Polícia, 2014. No que concerne às disposições da Lei nº 12.850, de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar que a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação dependerá de representação do delegado de polícia, descrevendo indícios seguros na necessidade de obter as informações por meio desta operação, ao juiz competente, que poderá autorizar de forma circunstanciada, motivada e sigilosa, cientificando, posteriormente, o Ministério Público para o devido acompanhamento. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, parágrafo 1º, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. VUNESP, Delegado de Polícia, 2014. No que concerne às disposições da Lei nº 12.850, de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar que, na hipótese de colaboração premiada, o prazo para oferecimento de denúncia relativa ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, improrrogáveis, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. VUNESP, Delegado de Polícia, 2014. No que concerne às disposições da Lei nº 12.850, de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar que o delegado de polícia terá acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. VUNESP, Procurador Jurídico, 2018. A respeito da Lei de Organização Criminosa, é correto afirmar que se considera organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas com o objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos.
Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. VUNESP, Procurador Jurídico, 2018. A respeito da Lei de Organização Criminosa, é correto afirmar que promover, constituir ou integrar com organização criminosa são as condutas típicas previstas na lei, punindo-se de forma aumentada a conduta de financiá-la. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Observação: financiar não constitui causa de aumento de pena e é conduta prevista no tipo penal. VUNESP, Procurador Jurídico, 2018. A respeito da Lei de Organização Criminosa, é correto afirmar que prevê como crime a conduta de revelar a identidade do colaborador. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. VUNESP, Procurador Jurídico, 2018. A respeito da Lei de Organização Criminosa, é correto afirmar que há previsão de causa de aumento para a hipótese de participação de criança e adolescente, bem como pessoa com deficiência mental. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 2º, parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, inciso 1, se há participação de criança ou adolescente. Observação: na lei não há menção aos portadores de deficiência mental. VUNESP, Procurador Jurídico, 2018. A respeito da Lei de Organização Criminosa, é correto afirmar que é efeito da condenação para o funcionário público condenado por integrar organização criminosa a interdição para o exercício de função pública ou cargo público pelo prazo de 5 anos. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 2º, parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. VUNESP, Analista Jurídico, 2018. No que toca à investigação e aos meios de obtenção de prova previstos na Lei nº 12.850, de 2013, Lei da Organização Criminosa, é correto afirmar que o prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por uma única vez até 6 meses, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 4º, parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período,
até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. VUNESP, Analista Jurídico, 2018. No que toca à investigação e aos meios de obtenção de prova previstos na Lei nº 2.850, de 2013, Lei da Organização Criminosa, é correto afirmar que o Ministério Público prescinde de autorização judicial para ter acesso aos dados cadastrais do investigado. Item correto. Lei nº 12.850, de 2013, artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Observação: prescinde é igual dispensa, recusa, abstrai, desobriga, desonera, exonera, isenta, evita, exime. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.